Bom, então vamos fazer assim, vamos começar então, aí já o Jaime levantou a mão, vamos começar a conversa, mas assim, a minha sugestão é que não passemos aqui de 1 hora, porque eu sei que tem pessoas que vão ao ato na capital, e é um ato muito significativo também, né? E acho que quem puder combinar as duas atividades, melhor seria, né? Então, assim, vamos fazer uma coisa, uma rápida exposição e a avaliação e proposta, tá certo? Com tempo igualitário de fala para todas as pessoas após a exposição, né? E a gente avançar 3 minutos. 3 minutos seria já a segunda parte. Essa primeira parte, eu acho que poderia ter informes de como andam os processos do Dr. Jaime e da Camila. A Camila antecipou aqui algumas impressões dela também. E aí, depois que eles concluírem, acho que uns 10 minutos para cada um, tá bom? Uns 10 minutos, tá bom, Jaime? Então tá. Então, a Neuza vê o tempo para gente? Sim, Neuza, pode ser? Sérgio, você vejo pode, sim. você pode fazer o registro da nossa conversa, da nossa reunião? Eu tô com um pouco de dificuldade aqui, Aldo, porque a minha bateria ela tá muito ruim. Se puder gravar, Tá depois gravando, tá? Tá então gravando. grava e depois a gente faz uma ata, pode ser? Tá bom, combinado então. Então vamos lá então. Jaime, por favor, se quer 10 minutinhos, a Neuza, quando faltar 2 minutos, a Neuza avisa, tudo bem? Para você, para a gente sistematizar. Pode falar. Bom dia a todos, todas e todes, né? Como é que vocês estão? A Camila aí, faz um tempo que eu não vejo, que legal. Legal ver vocês todos aqui. Então, a questão do professor Aldo, nós fazendo um resumo bem breve, o professor Aldo sempre insistiu que a gente fizesse uma ação jurídica em conjunto com a Camila no sentido de incluir a Camila, a doutora Camila aí, né, na na questão de fazer uma ação conjunta para que se corrigisse essa perseguição e esse lawfare aí que teve, né, para tirar eles do tabuleiro do xadrez político, né, para que parasse com essas lutas políticas. E só que o que ocorreu, eu só estou tomando cuidado para colocar as palavras, né? Quando a gente fala, a gente também não quer ser assim um pouco agressivo, né? Porque a justiça, ela foi aí um pouco implacável. Mas quando ocorreu esse acontecimento aí, é, existiu, né, tipificações, formas diferentes de colocar Aldo e Camila, né, dentro da legislação. Então, nós fizemos uma reunião, nós falamos com a Camila também, explicamos que o professor Aldo insistentemente ele disse que ele não aceitaria nenhuma defesa que não houvesse a Camila junto, né? Mas aí eu expliquei para ele, eu falei com a Camila também, e aquilo que estava discriminado, né, na legislação, tinha, eu estou procurando falar, não o juridiquês, tinha tipificação, né? A gente chama de tipificação diferente. Então, aí a questão do professor Aldo, a gente tinha que fazer algo de forma independente. Então, o professor Aldo sempre resistiu a isso, mas a gente explicou e conversou como havia tipificações diferentes, então tinha que ser uma defesa, digamos assim, entre aspas, independente, por causa de uma tipificação diferente. A partir daí, nós entramos com
inicialmente teve o processo da penhora da casa do professor Aldo, então nós entramos alegando que a casa do professor Aldo é uma casa a única casa dele e ela não poderia ter sido penhorada, né? E dentro disso, a gente alegou as questões jurídicas para a justiça. Houve contestação e insistência do Ministério Público baseado em outros fundamentos jurídicos para que se mantivesse essa penhora na casa do professor Aldo. Houve duas ações nossas ali na penhora, no processo que a gente chama de execução. Quem não conhece, existe um processo principal que foi para julgar o mérito da conduta, né, do professor Aldo e da doutora Camila, e depois disso, em razão da forma que eles tipificaram, né, eles entenderam que foi uma conduta ilícita, a partir disso houve um processo de execução. Nesse processo de execução é que a doutora Camila sofreu várias intervenções aí nas questões de benefícios dela, né, do prolabore dela, de trabalho delas, né, que teve dinheiro retido, assim como o professor Aldo, e o professor Aldo teve a sua própria casa penhorada para assegurar o pagamento da dívida, que aí gira em torno de R$ 1.200.000, talvez um pouco mais hoje, com juros e a correção monetária, que também é implacável aí nesse sentido. Então, nós, nesse processo de execução, que ele é decorrente do processo principal, que é o processo que alegou-se a ilegalidade do professor Aldo e a Camila, nesse processo de execução ocorreu a penhora do casa do professor Aldo. E no processo, e nós estamos ainda aguardando a decisão do juiz desse processo. Nesse interim, nós desarquivamos o processo, pedimos a digitalização deles, o Tribunal de Justiça, do processo principal, que é o processo que alegou ali a ilegalidade da conduta do professor Aldo e da doutora Camila. Eu pedi o desarquivamento e já pedi a digitalização do processo. Então, o tribunal, ele digitalizou, juntou, porque o processo era físico, juntou essa digitalização, subiu essa digitalização no sistema, né, do judiciário, e a partir daí nós entramos com como tinha que caminhar. Mais uma vez, o professor Aldo, toda vez insistentemente, solicitou para que não houvesse essa separação, que fosse feita em conjunto com a doutora Camila, mas em razão da tipificação a tipificação é o enquadramento legal em artigos diferentes, né? Em razão disso, tinha que se fazer uma defesa para um e para o outro, de forma diferente. Então, queira ou não, tinha que se correr independente. Nós, então, fizemos uma defesa para o professor Aldo e pedimos a revisão da condenação e o indulto. Essa revisão de condenação, ela tem bases, né, por analogia, a revisão criminal, e o indulto tem base nos decretos presidenciais. O Ministério Público falou que não cabe indulto, porque é uma multa pecuniária, né, de dinheiro, e nós insistimos, alegamos outras questões constitucionais. E estamos também aí aguardando a decisão.
Sobre agora, para finalizar, sobre a questão do professor Aldo, que foi alegada a improbidade administrativa, o Ministério Público, o STF, no tema 1199, decidiu que a lei não retroage para as questões de improbidade administrativa que já houvessem tido o trânsito em julgado, ou seja, que já esgotou todos os recursos e foi definida a sentença. Então, em tese, não caberia, segundo o STF, parecer também do STJ, a revisão da condenação nesses casos, porque transitou em julgado e a nova lei de improbidade administrativa de 2021, ela permite a retroatividade, e o STF entendeu que ela retroage agora para os casos em andamento, e não mais nos processos que foram encerrados. E nós estamos aí alegando outras questões constitucionais para prosseguir o processo nos tribunais superiores. Aí seria... Espero ter falado, porque eu gaguejei um pouco, peço desculpas, porque eu estava procurando palavras para não falar o juridiquês, que era para ficar mais claro para todos aí. Mas era isso. Encerro. Obrigado, Jaime. Camila, você também tinha umas observações antes da gente começar a conversa aqui para falar? Tá, seu som. Desculpa, eu tinha batido aqui. É o seguinte, o processo, como o Jaime falou, o doutor Jaime, as condenações entre eu e o Aldo, nós estamos vinculados no mesmo processo, porém com condutas diferentes, condenações diferentes no mesmo processo. O Aldo teve a condenação pela questão, eles alegam a questão da improbidade administrativa pela utilização da Kombi quando ele era vereador. A condenação e o valor é alto, porque eles pegam o salário do Aldo, acho que era 40 vezes o salário de vereador, né? Ou era 10, eu não lembro agora. Mas era um valor exorbitante. E esse processo ele começou em 2003, nós estamos em 2025. Então, é um processo muito longo, quando ele foi 40 salários, olha lá, ó. Do salário de vereador na época, que já era uma condenação alta se a gente for olhar pela conduta, a utilização da Kombi. Então, qual que foi o ato de ilegalidade ali? Nenhum, porque até na Câmara Municipal de São Bernardo teve a comprovação de que não houve conduta ilícita do Aldo enquanto vereador em exercício naquele período. Inclusive, né, Aldo, teve ato e prova administrativa dentro da Camila. Câmara. Oi? Camila, está falhando um pouco. Se você puder falar mais perto, tá? A gente perde um pouco a sua... Tá, peraí, ó. Deixa eu tentar ajeitar aqui, que eu acho que é a minha internet. Peraí. Tá. Só voltando. Naquela época, essa condenação de 40 vezes o salário de vereador... o Aldo passou pelo crivo de um processo administrativo, né, interno lá da Câmara, né, Aldo? Foi feita a comprovação de que não teve ato de improbidade, muito pelo contrário, teve documentação, teve prova, né, eu digo, interno do ato administrativo, e não houve questão de improbidade. Só que, para o processo judicial, muitas vezes o ato administrativo que o Ministério Público utilizou no processo contra a gente, ele transformou isso em outros elementos de prova. O que eu estou dizendo? O ato administrativo que viu que não houve irregularidade na conduta do Aldo enquanto vereador, não se traduz igualmente num processo judicial. Assim como a minha conduta, a minha condenação foi por parcelamento irregular do solo. Não houve parcelamento irregular do solo. O que eles pegaram? Parcelamento irregular do solo e atentado contra o Estado democrático de direito. Ora, se a luta por moradia é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, o que não ficou caracterizado ali
é que especificamente qual foi a conduta? O que eles alegam ao Estado Democrático de Direito? Eles pegaram todas as matérias jornalísticas da época contrários à ocupação, contrários a toda a discussão da luta por moradia em São Bernardo, e colocaram, né, nas matérias jornalísticas, colocando as lideranças, por exemplo, como incitação da violência. Eles pegaram no processo, depois eu fui olhar, depois que digitalizou, Jaime, eu não olhei todas as documentações na época, então era um processo muito longo. Inclusive matéria de aumento de violência na região ali onde estava a ocupação. Por exemplo, qual é o critério? Ali, eles pegaram entrevistaram o policiamento lá da região de São Bernardo, especificamente do bairro Ferrazópolis. Veja, a ocupação estava menos de 20 dias. Você não monta um índice de aumento de criminalidade numa ocupação que está lá 20 dias. O índice de criminalidade, para ser atualizado, ele demanda de um tempo e demanda um estudo. Então, o que eles pegaram? Todo o histórico de violência lá da região e montaram tipo um gráfico mesmo e colocaram no processo. Olha, por culpa da ocupação, teve um aumento de violência. Por culpa da ocupação, teve um aumento e um índice da criminalidade, que já era do bairro, em 20 dias de ocupação. Então, esses foram os elementos que eles tentaram justificar o processo e as nossas condenações. A minha condenação é menor do que a do Aldo, era 5 vezes, acho que, o salário mínimo, corrigidos também desde 2003 até agora, 22 anos, com correção e juros de 1% ao mês. Então, hoje, a minha dívida, hoje, acho que passa, a última vez que eu vi a atualização, estava em R$92 mil, mais ou menos. Quando o Jaime falou de entrar com essa petição, discutindo uma estratégia de defesa específica da conduta da improbidade para o Aldo, porque houve uma alteração na lei, a gente conversou sobre isso. Essa é uma matéria que alcança somente o Aldo, mas que pode, no curso do processo, reverter em alguma discussão jurídica que a gente possa aproveitar. Então, assim, as estratégias de defesa, elas podem caminhar conjuntas ou individualmente em alguns momentos. Nessa questão específica, que o Jaime colocou a petição do indulto, para nós dois, mas para alcançar a lei da improbidade, que teve alteração em 2021, para tentar reverter o processo do Aldo em relação à improbidade, a condenação da improbidade. É isso que pretende ser afastado desse processo, se é isso que eu entendi, né, Jaime? Caindo por terra a questão da improbidade, aí vai dizer qual é a conduta ali cabível e se ela está cancelada. Por exemplo, se reverter para o Aldo, não há conduta de improbidade, né? Pela utilização da Kombi. E, no meu caso, vai continuar a discussão do parcelamento irregular do solo e a questão do Estado Democrático de Direito. Quando a gente chegar lá na frente, na discussão, o que nós estamos, no meu caso, a gente está apostando no que a gente chama de uma prescrição intercorrente, ou seja, uma hora vai se esgotar as iniciativas do Ministério Público contra a gente, né? Quando tiver essa prescrição intercorrente, é o momento em que a gente depois vai voltar a falar, olha, prescreveu, isso aqui não cabe mais. Não cabe mais a execução. Não a condenação, ela continua, mas não consegue meios para continuar a execução. Mas isso só vai se dar bem lá na frente, né? Por isso que a gente também está acompanhando. E no que tange a essa petição que o doutor Jaime fez, o Ministério Público negou, né, Jaime? Está para conclusão. Para a gente, eles não abriram nenhuma manifestação. Então, o que a gente meio que afunilou aqui com o Jaime e com o Aldo? Quando tivesse qualquer prazo, ou que eles abrissem oportunidade para a gente falar sobre essa petição do Aldo, a gente meio que vai concordar com o que o Aldo está colocando, não tem como ser contrário.
e a gente vai reafirmar a petição que o Jaime está apresentando. Só que eles nem abriram prazo para a gente, pelo que eu vi lá, né, Jaime? Já deu para o juiz decidir ou indeferir, não é isso? É só essa a minha dúvida, porque eu não vi lá no processo nada para a gente se manifestar. Mas se tiver prazo para a gente se manifestar ou alguma intimação, a gente vai concordar com a petição que o Aldo está apresentando ali, entendeu? É basicamente isso. Tá, tem mão levantada, mas Jaime, você quer esclarecer essa dúvida da Camila? 2 minutinhos, pode ser? Pode ser, é rápido. Camila, é o que você falou. Eu vou falar de Camila, né? Porque isso é um protocolo nosso de chamar de doutor, mas aqui nós estamos aqui, irmãos, amigos. Então, é isso mesmo, Camila. O que a gente está alegando, que aí a gente precisava depois até alinhar com a Camila, eu fiz a Camila deve ter visto lá, eu fiz pré-questionamento no processo, já com a intenção de levar a tribunais superiores. Os tribunais superiores, eles não tratam de mérito, eles tratam, por exemplo, o STF, eles tratam de questões constitucionais. No caso do professor Aldo e até da professora Camila, a gente precisa até debater isso, nós estamos alegando. No caso do professor Aldo, nós estamos fazendo uma analogia, seu áudio está aberto, professor Aldo. Nós estamos fazendo uma analogia dessa multa pecuniária para a condição do professor Aldo, que é a mais alta, de relacionar isso à prisão perpétua. Então, a gente fez essa relação. Então, a gente coloca pré-questionamentos. O juízo de primeiro grau, ele não se atreve, ele não pode decidir isso daí. Eles vão decidir contra. E eu e a Camila, a gente já sabe disso, né? Então, nós vamos recorrer depois ao Tribunal de Justiça, que é uma instância que trata também de mérito, né? São 3 juízes que vão julgar e uma revisão, e eles também vão dizer que não. Mas vai haver, então, os pré-questionamentos, porque a intenção é que os tribunais superiores, que nem o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgue questões de preceitos fundamentais. E um dos preceitos fundamentais é que o Brasil não pode ter pena perpétua. E nós estamos relacionando essa multa, principalmente a do professor Aldo, que é mais alta, mas a gente pode fazer isso com a professora Camila também, porque só que isso daí vai contra o direcionamento da prescrição intercorrente, né? Porque vai haver também manifestação de Ministério Público. Isso é uma questão de definir estratégia, mas o que nós estamos lutando mesmo é por questões de preceitos fundamentais que estão expressos nas nossas constituições. Quem julga isso? Quem julga isso são os tribunais superiores, não é o tribunal de primeiro grau, não é o tribunal de segundo grau, é o STJ ou o STF. Concluindo, Jaime. Encerrei. Legal, legal. Gente, agora nós vamos fazer da seguinte forma: quem tem dúvidas sobre o esclarecimento jurídico, isso é uma coisa. Aí depois nós vamos discutir encaminhamentos e propostas, é outra coisa. Alguém tem dúvidas sobre os encaminhamentos jurídicos, a exposição jurídica em si? Porque encaminhamento político, desdobramento é outra pegada. Alguém tem dúvidas sobre esse ponto? Para a gente não misturar depois as falas que a gente não consegue ter um método operativo de trabalho. Não tem? Ninguém tem dúvida sobre os esclarecimentos, tanto do Jaime quanto da Camila? Não tendo dúvida, então vamos passar para avaliação e proposta. Está aberto. 3 minutos, né, Aldaci. Bom dia mais uma vez.
eu acredito que não gaste os 3 minutos, mas eu quero só fazer uma proposta de encaminhamento também já diretamente. Uma delas, que a gente não use mais o nome comitê de anistia. A palavra anistia, para nós, ela está um pouco em complicação por conta dos delinquentes. E sim a gente use aí o Comitê de Liberdade, pela liberdade de Aldo e Camila. Esse que a gente é uma das propostas para a gente usar politicamente, pela liberdade ou libertação de Aldo e Camila. A outra coisa, que aí é uma sugestão também, nós já havíamos definido, inclusive nesse coletivo, o encaminhamento, um pedido de indulto diretamente ao presidente Lula, que fosse feito ofícios aí, os meios legais para chegar até na mesa do presidente o pedido do indulto. Isso é uma coisa que nós já definimos já há um tempo, né? Então a gente precisa saber também como que estão isso e de que forma. A outra coisa que eu quero aqui colocar é a questão política. O Aldo foi condenado por ser um homem de esquerda, um político de esquerda, e eu não vou desvincular a questão racial desse processo. O Tribunal de Justiça é racista. E nós vamos pegar agora o que está nessas últimas semanas, esse mesmo Tribunal de Justiça, o TJ, condenou o Adilson do CONDEP por ter dito a palavra que ele disse que de Hitler era derrite, que nós havíamos chamado de Hitler lá desde dos assassinatos da Baixada Fluminense. Da Baixada Santista. Eu fico com a Baixada Fluminense na cabeça por ser carioca, mas é a Baixada Santista. Então, nós estávamos ali denominando o Derrite como de Hitler. E ele pediu a condenação do Adilson, que hoje é o presidente do CONDEP, por esta palavra. O Adilson foi condenado. Então, não dá para a gente desvincular a questão racial que existe no Brasil de condenação dos pretos, né? Vamos lá. Desde o princípio do século, da lei, do princípio aí do processo, a falsa abolição, ou mesmo naquele processo, os alforriados, era proibido de ter terra. Então, qualquer vínculo que havia entre uma luta política de ocupação, de moradia, e aí o que precisa, talvez, doutores advogados, advogadas, é tipificar esse processo como um processo racial. Dizer para eles lá que a condenação do povo, um processo dos movimentos populares, a condenação dos movimentos populares. Vamos observar que nesse início aí, quando acontece esse processo, a perseguição ao MST era implacável, que ainda é implacável, mas naquele período era muito mais latente a perseguição ao MST. Então, qualquer ocupação em que se havia naquele período, você tinha aí, inclusive, um clamor, entre aspas, da sociedade contra qualquer tipo de ocupação, quando, na verdade, esta ocupação ocorreu na invasão dos portugueses aqui, que eles invadiram a terra, tomaram a terra dos indígenas, sequestraram a população africana dos seus continentes, do continente africano, escravizaram, se enriqueceram, e hoje nós somos pobres porque somos pretos. Então, se a gente não tipificar isso, se a gente não colocar isso no debate político, inclusive com esses advogados que são formados com o nosso dinheiro, são formados dentro dessa concepção para nos condenar. Olha lá o que é a lei da vadiagem. Vamos observar isso daí nesses processos. Vamos observar agora que qualquer coisinha somos nós, os
úteros expoliados e acabamos sendo responsáveis por isso. Portanto, é um processo que não dá para não vincular uma questão racial do Brasil nesse processo aí do Aldo e Camila por conta dessa ocupação. Quem são os pobres? Quem que foi colocado nas encostas dos morros em 1888? O que aconteceu conosco no dia 14 de maio de 1988? 1800, desculpa, 1888. O que aconteceu? Ora, a massa de homens e mulheres pretos, não estou nem contando criança, porque as crianças não entravam no processo, mas a massa de homens e mulheres negros e negras que foram colocados nas ruas do país sem nada, sem casa, sem comida, sem trabalho e sem dinheiro. Então, há uma necessidade de nós darmos uma publicização nesse processo na lógica política. Por isso que a gente encaminhou a Anistia Internacional, o Grupo de Anistia Internacional, o escritório político, o escritório da Unesco, o escritório de direitos humanos da América Latina, que inclusive o professor Paulo de Tarso, o doutor Paulo de Tarso hoje é um dos homens desse processo. Então, nós já havíamos feito esses encaminhamentos para a gente dar uma politização a esse debate. E esse Comitê de Liberdade de Aldo e Camila, ele precisa ir para as instâncias, nós estamos falando aqui hoje dessa mídia digital, então ser colocado na mídia digital, ser colocado no grupo da Anistia Internacional, aquele grupo lá que é o grupo político, não vinculando a nenhum fato da anistia no Brasil por conta de delinquente, mas é necessário ter apoio dos partidos políticos de esquerda, claro. Nós falávamos até então, hoje vou citar aqui publicamente, né? Nós falávamos de procurar os deputados, inclusive os deputados do PSOL, os deputados do PT, que assinem essa petição, por conta de ser a questão do Aldo, na época, era vereador pelo Partido dos Trabalhadores, então a condenação do PT também, já naquele período, todos nós sabemos como que foi, como que se deu, desde 94, desde 80, 89, como que se deu, inclusive com pessoas entrando nas casas das pessoas com camisa do PT para fazer medição, dizendo que se o Lula vencesse a eleição, já estou concluindo, vencesse as eleições em 89, que nós íamos tomar as casas das pessoas, quem tivesse 3/4 ia ficar apenas com 1. Então é necessário que a gente relembre essas coisas para o judiciário, para não ficar apenas na questão das letras mortas da lei, que foram feitas por eles para condenar quem? Condenar a população pobre e preta. Então, se a gente não trouxer isso à tona e transformar isso no debate nacional, ficar só na questão legal entre aspas, porque ela é ilegal, das leis, a gente também não passa. Vamos pegar o que aconteceu agora, domingo retrasado, com a população na rua dizendo não à blindagem. Então, a gente tem que também mobilizar o povo para a gente dizer, ora, somos sim, e sofremos os resquícios da escravização de homens e mulheres no Brasil. É isso que eu penso que a gente precisa estar fazendo. Obrigado, viu, professor? Obrigado. Gente, ó, já são 9h43. Eu sei que é um tema que empolga a gente falar, tal, mas vamos tentar ficar dentro dos 3 minutinhos. Neuza. Desculpa, eu me empolguei com a fala da Aldacir e acabei não prestando atenção no tempo. Mas é bem rapidinho que eu vou falar, não vou usar todo o meu tempo. Só com relação a 2 propostas que foram feitas. A primeira proposta foi a do Sérgio,
antes do início oficial da reunião. Então, eu queria pedir para o Sérgio se ele puder colocar novamente para ficar gravada a proposta que ele fez inicialmente. Então, se ele pudesse, não, depois eu repito. Mas, enfim. E quanto à proposta do Aldacir da mudança do nome desse comitê, eu também acho importante, inclusive ontem eu ia até comentar isso com o Aldo, porque comitê contra a condenação, isso está muito na negativa, né? Então a gente tem que colocar um nome mais pela positiva no comitê. Aí eu ia sugerir, mas aí depois a gente decide. Pela anulação do processo, né, de Camila e Aldo. Eu acho que seria isso. É só. Ok, obrigado. A Vilma também está aqui com a gente. Jaime, Oi, bom dia, querida Vilma. Também uma grande. Admiro muito também essa menina aí. Então, só colocando, eu ia comentar uma questão do professor Adalcir aí, que ele colocou, e eu esqueci, porque ele falou ele falou da questão aí da anistia, mas, bom, enfim, essa questão do colocar e retirar a anistia, eu também acho que é correto, tem que se retirar essa questão da anistia, porque anistia é para quem é já condenado. Sobre essa questão que o professor Aldacir falou aí do racismo, que não é a questão também só que eu queria comentar, que ele falou uma no meio, e eu esqueci, essa questão tem que ser levada muito para o lado político mesmo. Os tribunais, eles são engessados, todo mundo sabe que aqui a questão o nosso direito ele é pautado na propriedade privada, mas é a propriedade privada para quem veio ali da Europa, né? Para quem veio de outra forma. Então, essa questão deve ser levada bastante pelo lado político, porque no lado jurídico não vai encontrar grandes soluções. E não é por falta de atitude de juízes, não. São questões que têm que mudar estruturalmente, porque os juízes vão seguir aquilo, porque eles são penalizados também. O juiz não pode falar contra a instituição, o juiz não pode ser uma série de coisas. Então, eles são bem engessados e têm medo de ficar barrado na sua carreira e etc. Então, ela tem que ser levada bem para o lado político mesmo, para que haja essa mudança estrutural, legal, o que é bastante sensível, porque a gente tem cláusulas pétreas, e isso não modifica. Então, tem que ser colocado, debatido numa outra questão para ser levado. A última coisa, o Sérgio falou no início sobre essa questão do jurídico defender as classes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma novidade, né? A gente sempre falou de lawfare, mas os tribunais agora, eles estão adotando um rito de conciliação entre o empresariado e as classes, justamente para que não prevaleça essa questão ideológica. Então, vai se levando, vai tomando um outro rumo, os tribunais superiores estão adotando outros rumos agora, diante de outros contextos agora sociais, para que desconfigure essa questão de luta de classe. Eu posso explicar isso também numa outra questão. Isso daí já não é mais um lawfare, é algo sólido já, que vai se encaminhando justamente para tentar unir o empresariado com as classes para que se permaneça, né? Só que de uma outra forma, uma forma mais branda, né? Menos persecutória, né? Que persiga menos, né? Enfim, era isso para não extrapolar meu tempo,
mas são esses temas que eu falei são bastante amplos para ser debatidos, viu? Era isso. Camila? Camila? Oi, gente, eu só desliguei rapidinho que eu fui beber água. Ó, eu acho que eu tenho acordo na mudança do nome do comitê. Eu ia fazer para deixar bem aberto, talvez Comitê de Solidariedade à Aldo e Camila. Porque a solidariedade pode ser econômica, pode ser política, pode ser jurídica, pode ser com outras forças. Por quê? Comitê contra anulação, Neuza, eu acho que é muito específico, que eu não sei se caberia, entendeu? É só uma sugestão. Eu colocaria bem aberto, Comitê de Solidariedade, algum nome que desse essa amplitude, porque a solidariedade ela pode vir de diversas formas, né? E deixaria aberto. Pode ser que não seja só solidariedade só para este processo, aí a gente debate isso mais para frente. Eu deixaria aberto, tipo, Comitê de Solidariedade, e tiraria toda a questão de anistia, de tudo, né? Até dos materiais e tudo, e deixaria Comitê de Solidariedade a Aldo e Camila, e aos lutadores, né? Aos lutadores e lutadoras, né? Deixaria só mais amplo até, porque de repente a gente pode encontrar outras pessoas que estejam sofrendo processos parecidos e que esse comitê ele pode abranger outras pessoas também, né? Arregimentar pessoas que estão condenadas, militantes também de outras regiões e que precisam de uma solidariedade. Eu deixaria um pouco assim, Comitê de Solidariedade a Alda e Camila e a lutadores e lutadores do povo, alguma coisa assim. Não sei o que vocês acham, mas estou dando a sugestão. E aí, Camila, obrigado. O Sérgio se inscreveu, é isso? Terminou, Camila? Desculpa, eu acabei. Não, terminei. Tá. Sérgio, tá inscrito? Eu estou aqui no celular, não consigo ter uma dimensão, digamos assim, total. Eu estou inscrito sim, inclusive fui até citado, então quando a gente é citado... Então, faça favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que toda luta política, ela também é uma luta jurídica, né? E toda luta jurídica, ela também é uma luta política. Elas estão entrelaçadas hoje mais do que nunca. E toda luta, ela também tem uma função pedagógica. A gente aprende. A luta também ensina, né? Ela te constitui, como diz Paulo Freire, ela te forma. Então não dá para você lutar se você não aprende alguma coisa com isso. E também você ensina. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa fazer do comitê um processo de construção de aprendizagem. Porque cada vez mais os movimentos sociais, eles estão aí errando em muitas coisas. Né? Aqui numa grande ABC, esses dias aí, eles fizeram uma ocupação num prédio que está em Diadema, que está desabando. Né? E você colocar pessoas num prédio que está prestes a desabar, você também corre um risco muito grande. E o judiciário pediu o despejo urgente desse grupo. Né? Então até para a gente fazer ocupação, a gente tem que ter também toda uma proteção legal, todo um amparo legal, né? Até mesmo advogados, porque a qualquer minuto eles, sem dó nem piedade, eles prendem todo mundo, estando ou não fazendo a coisa certa ou errada, eles não estão nem aí. Então, a minha primeira proposta foi o seguinte, vamos fazer pelo menos uma reunião ou mensal ou quinzenal presencial, porque muita gente pergunta como que está o andamento desse processo. Então seria extremamente importante convidar os movimentos de moradia, construir um fórum, construir caminhos para que essas pessoas também aprendam e entendam que a questão jurídica ela está atrelada. Não dá para dizer que a pauta jurídica é burguesa, porque não é mais, porque hoje em dia, qualquer pessoa hoje em dia pode pegar uma bolsa de estudos e fazer uma faculdade de direito. Antes não, antes era um curso caro,
Hoje nós temos FIES, nós temos ProUni, nós temos Bolsa, eu mesmo fiz com FIES, eu mesmo concluí com FIES, e nós temos que preparar os movimentos sociais para a questão jurídica também, não tem como. Não dá para caminhar sozinho. Nós precisamos fazer desse processo todo um processo de aprendizagem para os movimentos sociais. Não dá mais para os partidos não ter um departamento jurídico. Tem que ter um departamento jurídico. Tem que ter um núcleo de formação jurídica também dentro dos partidos de esquerda. Não dá mais, a gente não está mais naquele processo de porra louquice, de entrar, invadir e ficar lá. Não é mais isso. O processo mudou completamente. E a gente tem que acompanhar isso. Infelizmente, a gente tem que estar ali alinhado e proteger as nossas lideranças. É muito caro ter uma liderança hoje que faz um movimento de moradia. E a gente precisa cuidar dela com todo carinho, com toda a proteção jurídica também. A gente precisa ter um amparo legal para fazer as coisas certas e depois não ter problema. Hoje existe uma legislação ambiental extremamente forte contra nós. Hoje em dia as pessoas priorizam mais o animal do que a moradia, uma planta do que uma moradia. Então a gente precisa sim fazer as reuniões presenciais, fica como proposta, nem que elas sejam mensalmente, porque isso forma, a luta forma, tá? E fica aí a minha proposta, a minha concordância em mudar o nome e fazer a luta presencial, nem que seja uma vez por mês em algum local específico. É isso. E aí, Sérgio? Gente, eu não sei se a Camila levantou a mão ou esqueceu de abaixar a mão, não sei se ela quer falar. Não levantei, não. Tá bom. Thaís, vamos lá. Para a gente já fechar na palavra da Thaís, a gente fecha para o encaminhamento das propostas. É só para dar um encaminhamento também rapidamente, né? Pegando a proposta, a ideia do Sérgio, eu achei excelente, além de dar denúncia, né? Não sei se pode estar colocando essa questão racial junto também. E também é questão de fazer uma atividade na sua casa, para poder aqueles pessoal começar a entender o que está acontecendo, e assim vai surgindo. O nome, ele edifica muito, isso faz com que abrange outras, porque às vezes quando a gente coloca anistia, mesmo aqueles que não seguem partido, fica com medo, não vou entrar. Interessante mudar, porque isso daí também atrai para a gente conseguir mais, e dali vai surgindo outras denúncias, outros apoios, e é importante fazer na rede onde está. Os moradores precisam entender o que está acontecendo. Depois fazer em outro local, não sei, perto da Camila, não sei, é uma das sugestões aí, tá? Aldo, a Thaís está com a mão levantada, mas ela já falou. A Camila também está com a mão levantada, mas já falou. Quem pediu a palavra foi o Aldacir e a Vilma. Aldo? Vamos passar a palavra para a Vilma primeiro, que não falou, depois ao Aldacir, tá bom? Porque assim permite que a gente avance rapidinho. Vilma, vai lá para falar. Bom dia a todos. Desculpe chegar um pouco atrasada, que eu tenho as tarefas aqui domésticas, né, porque eu vivo o dia inteiro na rua fazendo movimentos. Eu acho que o Sérgio falou muito bem, só que eu acho que ocupação, claro que precisa de um acompanhamento jurídico, mas não vai ter ocupação legal. Então, vamos juridicamente ocupar legalmente. A ocupação é um ato de resistência, né? Então, tem que entender isso. Claro que tem que ter um acompanhamento, mas é um ato de resistência. Eu acho ótimo mudar o nome, acho que a Camila deu um nome interessante, Comitê de Solidariedade Aldo Camila, e só, porque senão fica tão grande o título que a gente não se perde um pouco o sentido. Talvez colocar embaixo os lutadores dos movimentos sociais, né? Acho muito importante. Talvez uma reunião presencial seria legal, uma reunião híbrida, né? Quem pode, quem não pode, e fazer, não sei se foi feito, um abraço aí na casa do professor Aldo, alguns movimentos assim de rua, né? Tem que ter essa mobilização, mas movimentos de rua e mostrando assim para a população mais abertamente o que está acontecendo, essa injustiça, né? Então é mais ou menos isso aí
que eu queria colocar, o doutor Jaime já colocou as dificuldades jurídicas que existem, né? Então, a questão é mais política e mostrar solidariedade um pouco assim, abertamente para a sociedade, não ficar só entre nós, né? É claro que já foram feitos outros espaços, Assembleia, eu acho que, então, acho que é importante também essas denúncias, mas mostrar abertamente para a sociedade, talvez um abraço na casa, um abraço, não sei, em algum local que seja expressivo, né? Para mostrar para a sociedade a injustiça que está sendo cometida. E é isso aí, tá? Então, são as minhas propostas. Querida, faz um favor, dá informe para nós já do ato que vai ter agora às 11 horas, pode ser? Já que você é uma das coordenadoras do comitê. Nós temos aqui o ato aqui, que é hoje, né, às 11 horas no MASP, então é sobre a questão da flotilha, sobre a questão do falso acordo de paz, né, que são as questões prioritárias, e as pessoas podem falar, né, só que assim, às vezes falam demais e fica repetindo, então tentar levar coisas novas, propostas novas, né, a questão do acordo de paz, não há muita alternativa para o Hamas, né, é um absurdo, é uma ameaça, não é um acordo, é uma ameaça à população palestina, ou vocês aceitam vão ser destruídos e o resto das casas e edificações vão ser tudo abaixo, mas o Hamas não está, como vocês viram, não está completamente satisfeito com algumas cláusulas, e aí, então, acho que cabe algumas emendas como eles estão propondo, né? O mundo inteiro ontem se protestou, na Itália, acho que todo mundo viu, 1 milhão de pessoas, em Nova York, em Bruxelas, em vários países, né? A Itália está mais à frente, com sindicatos na frente, os sindicatos nossos, infelizmente, a manifestação é muito pequena, acho que tem lutado. O nosso sindicato de jornalistas tem um GT Palestina, com dossiê sobre a Palestina, tem feito palestras, e temos o Comitê ABC, e queria fazer a denúncia da Câmara de São Caetano, Câmara de Vereadores, que quer dar um voto de congratulações para Israel pelos 77 anos. Estivemos lá como comitê, inclusive o professor Aldo também esteve na última terça, e conseguimos impedir a votação, mas nessa próxima terça vamos de novo, porque é uma vergonha para o ABC, para São Caetano, um voto de congratulações com Israel. E esse acordo, que não é acordo, né, é uma imposição, tem a vantagem de estar unindo um pouco as forças palestinas, que são um pouco assim, cada um tem um pouco as suas ideias, as suas posições, tá? Servindo para unir um pouco esses movimentos da Palestina na própria Palestina. Então, eu acho que da violência, às vezes, nasce alguma coisa interessante, né? Porque como reação a tudo isso que está acontecendo. Então, é um convite aí, que às 11 horas, daqui a pouco começa o ato, claro que sempre atrasa as pessoas, né? Não chegam a ser exatamente no horário, mas que todo mundo puder ir para dar o repúdio. E sempre São Paulo já teve manifestação grande pela Frente Palestina com 30 mil pessoas, mas é pequena perto dos movimentos europeus. E quem é que está empurrando os governos a aceitar que deve ter um Estado palestino? São os trabalhadores e os povos de todo mundo. Não é os governos estão sendo empurrados. A França, por exemplo, fez uma proposta que eu achei ruim, né, porque também tira do Hamas a possibilidade do governo de Gaza, porque o Hamas foi eleito, né, não é um movimento que surgiu do nada. E também é muita cara de pau do Netanyahu, porque o movimento de resistência, o movimento terrorista que havia no final do século passado, pró-Israel, constitui a base hoje do exército de Israel. Então, eles tiveram um movimento, eu não digo igual ao Hamas, porque o Hamas não é terrorista, é reconhecido pelas Nações Unidas como um terrorista, mas eles chegaram a ser um movimento terrorista que matava a Palestina e perseguia. E desse grupo saiu o exército de Israel. Então, eu sou muita cara de pau de querer um acordo que os palestinos continuam sem poder decidir a sua vida, o seu destino. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que tem que dar o direito também que estão reivindicando, de ter sistema de defesa, ter forças armadas, criar um Estado sem forças armadas, nunca vi uma coisa dessa. Então, tem que ter também defesa, se Israel quer defesa, palestinos também tem que ter muito mais defesa, porque são atacados desde antes de 1948, né? E dia 7 vai ter na POS de São Paulo, acho que 19 horas, também um ato lembrando os ataques do Hamas em Israel, né? Em que ele fala que foi o Hamas que matou e prendeu, mas
as forças aéreas de Israel mataram muitos israelenses, né? Ficaram meio perdidos, saíram disparando em cima dos próprios israelenses. Então, é muito sério de mentiras que acho que vai ser colocado nesse ato aí, que é por uma organização política, mas nós temos, assim, uma frente, todos os partidos são bem-vindos, desde que apoie a causa palestina, cada um tem um viés, mas é isso que a gente tem que fazer. O nosso comitê está crescendo, já tem no Instagram, né? Que às vezes, muitas organizações de direitos humanos não têm, mas, resumidamente, é isso. Temos aí na batalha aí pelo professor Aldo, que é uma injustiça horrorosa, né? Eu acho que essa proposta de fazer um movimento de rua, na medida do possível, cercar a casa, ser um abraço à casa, um abraço a algum local que vocês acham conveniente, eu acho que dá uma visibilidade muito boa. Acho que seria interessante. E é isso, gente. E desculpa mais uma vez o atraso aqui. E, Vilma, obrigado. Boa atividade lá. Eu estou com dificuldade porque na minha juventude aqui, a saúde nem sempre ajuda o que a gente tem que fazer, às vezes, né? Então, estou tomando alguns remédios aqui e tem que me adaptar melhor. Segundo, só desse informe aqui, no dia 8 vai ter o lançamento do livro do professor Marcelo, aqui na subsede da POS São Bernardo do Campo. Um dos livros é sobre o sionismo. Então, a ideia nesse dia também é fazer uma atividade que chame a atenção dessa nossa luta em defesa da Palestina. Mas depois eu mando o convite para todo mundo, tá bom, gente? Legal. Aldaci, obrigado, Vilma. Aldaci. Só para confirmar aqui, nós já temos aí, inclusive com a participação do companheiro Dorival, um escritório de advocacia para estar acompanhando e estar tocando esses processos, inclusive com os advogados lá desde o início desse processo. Então, a gente, só para saber mesmo da informação desse documento e como está, se já foi feito ou se a gente ainda vai tirar aqui para fazer o documento, o ofício ao presidente Lula, como é que se caminha isso. E a outra coisa, a reunião com os movimentos de moradia, a gente pode chamar o Movimento Nacional de Moradia, os outros movimentos, que inclusive fazem parte da Central de Movimentos Populares, e a gente pode, inclusive, não tem problema nenhum fazer a reunião lá na CMP, pode ser aí um sábado ou um domingo pela manhã, não teria nenhum problema, a gente organiza isso. A CMP fica ali na bairro da Saúde, lá perto da Casa da Cidadania. E a outra coisa é só para a gente, entre nós aqui, muito boca miúda, evitar falar em invasão. Quem invadiu foram os portugueses. A gente ocupa porque precisa ocupar e precisa morar. E outra coisa, os movimentos, ao fazer uma ocupação, precisa sim ter essa preocupação de não ocupar um prédio que está caindo, para não ter problema a mais à frente. Então, isso é dever e obrigação nossa. Se for ocupar uma terra, a terra não tem problema nenhum, que a terra não vai cair. Mas prédio a gente tem que ter esses cuidados. Então, isso é prerrogativa da organização, não cabe a questão jurídica nesse negócio. É isso e vamos para frente. Como diz o Aldo, vamos para frente. Ocupação numa terra boa, por exemplo, igual o terreno da Volkswagen, né? Aí a terra boa, né? A Camila que diga aí a iniciativa, é uma coisa que sabe que é com gente grande que tem dinheiro, né? Não vamos explorar ninguém. Neuza, para encaminhamento, para finalizar, porque já são 10h07. Bem rapidinho. Foram sugeridos aqui vários nomes, e aí eu pensei o seguinte: todas as pessoas que estão aqui estão também no grupo do comitê. Aí eu me proponho a fazer uma enquete e a gente votar lá no grupo o melhor nome para o comitê. É isso. Perfeito. Então vamos para o encaminhamento, fechando aqui, que é o seguinte. Primeiro, eu estou encaminhando, diga. Antes de você encaminhar, só com relação à fala da professora Neuza, é uma sugestão. A gente poderia fazer
no grupo lá que a gente fazia todo domingo de manhã, uma conversa mais aprofundada naquele grupo frente na escola dominical sobre essa questão da Palestina e o Estado racista e o Estado de Israel como Estado, o governo de Israel como governo genocida, né? O governo genocida de Netanyahu, que é pior do que Hitler, isso não há dúvida. Então, a gente pode fazer uma conversa mais aprofundada naquele grupo lá do Em Frente, domingo de manhã, e dali saiu um documento mesmo nosso, de brasileiros, de filósofos, de professores, de militantes, aí sim, contra o massacre do povo palestino. Perfeito, nós vamos encaminhar sim. Então, tem um acordo com essa sua proposta. Não dá no domingo que vem, porque eu já tenho uma atividade marcada, mas daqui aos 15 dias a gente já poderia até deixar pré-marcado já, porque tem muita gente que precisa de... claro que a solidariedade, a dor das crianças, além da guerra e da matança deliberada, já por si só já é uma abominação, mas precisa de conhecimento, que muita gente não tem conhecimento histórico desse processo ainda, infelizmente. Inclusive professores de história também, viu? Então não é fácil, não. Mas vamos encaminhar esse ano assim, tá correto. Gente, então o que é que nós tiramos aqui? Primeiro, a Neuza está sugerindo fazer uma enquete lá no grupo sobre o nome. Não tem desacordo aqui? Não, né? Segundo, as ações estão sendo feitas juridicamente, estão muito bem encaminhadas pelo Jaime, que é um companheiro que tem se destacado muito pela sua competência e compromisso com a luta da nossa classe, né? As observações também extremamente pertinentes da Camila. É verdade, eu fiz a observação para o Jaime, falei, Jaime, eu não gostaria de separar a ação da Camila, porque, de fato, por mais que tenhamos um objeto diferente da questão jurídica, mas depois eles me convenceram, eu acabei conversando com a Camila também, conversei com o Jaime, que tem especificidades e que precisam ser trabalhadas juridicamente do ponto de vista da sua especificidade. Porque, para mim, eu acho que essa ideia popular de que ninguém solta a mão de ninguém não é uma coisa circunstancial, é um compromisso mesmo com as pessoas. E eu sei que muita gente soltou a mão da Camila, né, quando não deveria ter soltado a mão dela, principalmente um movimento forte como foi o MTST. Então, em nenhum momento eu penso nessa ideia de não ver a Camila junto com esse processo conosco aqui. Além de ser uma guerrida militante, compromissada, a lutadora que enfrentou uma batalha grande. Hoje, para nós aqui discutir isso é fácil, mas no epicentro daquele debate era muito difícil. Então, a Camila teve um papel de relevância e também pela condição da luta, né, das companheiras, ninguém pode soltar a mão dos companheiros e das companheiras. É nesse sentido mesmo do zelo com as pessoas que a gente tem admiração, que a gente respeita, que a gente gosta. Então, acho que é nesse sentido mesmo, tá bom? Mas acho que nós ajustamos aí uma alternativas e estamos firme e forte juntos aqui nessa batalha. Queria propor aqui, além de, acho que uma reunião mensal presencial, eu acho que aí a Vilma levantou a ideia que fosse híbrida também, eu acho que isso hoje já é praticamente pacificado, né, na linguagem do jurídico, isso também praticamente já está pacificado, presencial, mas como tem gente de regiões diferentes, a Camila de Guarulhos, nem sempre dá para vir para cá, entendeu? Porque tem o tempo, tem a grana, tem um monte de coisa. Então, se ela for mista, aí dá para fazer isso, né? Uma vez por mês. Mas eu queria propor uma comissão para encaminhar as propostas. Quais são as propostas? Primeiro, essa de fazer enquete. Segundo, fazer um levantamento das propostas que foram apresentadas a partir daquela reunião que tivemos com o Gianazzi, daquela audiência pública que fizemos com o Gianazzi, que tem uma série de propostas ali, algumas foram encaminhadas e outras não. Então, eu queria propor uma comissão aberta aqui, quem quiser participar, para poder fazer esse operativo de trabalho.
de encaminhar, porque a gente aprova aqui, mas se não tiver ninguém para impulsionar, para ligar, para conversar tal, elas ficam letra mortas, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter essa metodologia. E aí, as propostas também que foram apresentadas aqui hoje, que de fato sejam propostas incorporadas a essa atividade. É isso. Temos um acordo nisso, gente? Quem se propõe a fazer parte dessa comissão? Pode dar o nome agora, pode dar o nome depois, não vejo problema nenhum. Tá bom? Sérgio, é isso? Sérgio está propondo? Sérgio, quem mais? Não, foi feito aqui uma proposta. Aldo, foi feita aqui uma proposta de elaborar uma atividade na CMP. Nós vamos colocar isso como proposta, que eu estou fazendo aqui a ata também. Claro, como proposta, isso, como proposta, o adendo do Aldaci, aliás, quero até sugerir que o Aldaci faça um texto para nós divulgarmos, fazendo essa ação, vinculando a questão racial, porque, gente, eles têm nordestino e racial, eles têm eugeniza da gente, entendeu? Eles têm ódio da gente. Aqui não vamos aqui ficar com meias palavras, não. Vocês não têm noção como que esse povo, a porofobia é isso, é o ódio do pobre. É ódio do pobre, porque o pobre só serve para poder produzir a riqueza para eles, mas o pobre não pode ascender, não pode pensar em viver uma vida condigna, porque eles não imaginam perder qualquer espaço para o pobre ou a pobreza. Podemos fechar isso, então? As propostas levantadas aqui estão gravadas, todas elas vão recuperar e manter, Sérgio. Tudo bem? Eu queria, assim, o Aldaci, ele foi muito feliz ao propor uma atividade junto ao movimento de moradia, CMP. Perfeito. Né? Eu acho que seria muito interessante a gente articular aqui no ABC todo o movimento de moradia, pelo menos um representante de cada, e fazer uma roda de conversa a respeito do que aconteceu, né? Para que todo mundo tome nota, tome conhecimento de como funciona a perseguição do Tribunal de Justiça. O que é que vocês acham? Coloco isso como proposta? Pode colocar, eu acho que está correto. É encaminhamento da política geral que foi aprovada, tá certo? Porque depois eu vou apresentar a ata, né? Para ver como ficou. Perfeito. E por último, Vilma, pode falar, mas tem só uma questão final. Pode falar, Vilma, para a gente fechando aqui. Seu microfone está fechado. Só para sugerir, tem agora a Pastoral da Moradia, criada na Diocese de Santo André. Nós já colocamos essa questão aí na primeira reunião que teve do professorado e da Camila, né, do que aconteceu. Eu acho que procurar também a Diocese de Santo André, que é uma pastoral que é nova, a Pastoral de Moradia, né, para dar apoio também. É só essa sugestão também. Obrigado, Vilma. E só informando, em tese, está aprovado já para o lançamento, até quem vai sair do Camila, o lançamento do movimento, não, lançamento do vídeo que nós estamos fazendo, né, do vídeo que nós estamos fazendo. Documentário, agora... Aldo. Hã? Documentário. Cara, você não tem noção que o meu chip está estourado, não cabe mais nada, é difícil, né? O documentário, o vídeo documentário, que é uma espécie de filme, quase 40 minutos. Ele já está na fase de conclusão final e vai sair, me parece que agora, dia 11, às 19 horas, na subsede da POS. Na POS, nós vamos fazer o lançamento. Claro que depois vamos fazer o lançamento em vários lugares, né? Nesse vídeo está a Camila, tem o Jaime, grande parte vai aparecer Vicentinho, Lula, vai aparecer Gianazzi, vai aparecer várias pessoas do movimento social que se envolveram nos últimos debates em relação a isso. Então, vai ser muito interessante esse documentário que já está. Essa semana eu conversei já com o Caio e ele ficou essa semana já fazer o convite para o lançamento, tá bom? Então não está nada parado, tudo que a gente tirou para encaminhar, estamos encaminhando. Claro, o companheiro teve um problema, que foi o seu computador, que deu um pane geral, e o computador dele é diferente, porque
tem que ter essas ferramentas específicas. Aí ele teve uma dificuldade para comprar um novo computador. Aí esperamos 2, 3 meses para poder aguardar ele comprar, para não ter, entendeu? A gente entende que os trabalhadores sofrem com as suas dificuldades mesmo. Então é isso. Gente, obrigado pela presença. Eu vi aí a Neuza se propôs a fazer parte da comissão, acho que o Sérgio também ajuda na medida do possível. Quem tiver disposição também vamos participar com a gente, tá bom? Jair, obrigado. Obrigado, Camila. Thaís. Obrigada a todos. E, ó, viva Palestina. Isso. Tá bom, Camila, gente? um abraço. Legal te ver, hein? Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.